Boa noite, irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma alegria podermos nos encontrar mais uma vez para louvar e bendizer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero começar o culto dessa noite lendo junto com você o texto de Josué 1:9, que nos diz assim: Não te ordenei eu? Esforça-te e sê corajoso. Não tenhas medo, nem te assuste, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Josué, na sua caminhada pessoal e também à frente do povo do Senhor, ele é desafiado agora a romper com o lugar comum do seu medo, das suas angústias, dos seus temores, para ir adiante nos desafios que o Senhor tem para ele. Certamente o que Josué vislumbrava diante dele eram situações muito desafiadoras, muito maiores do que aquilo que ele conseguia dar conta, mas é a presença do Senhor com ele que lhe ajuda a ir adiante nos seus propósitos pessoais, nos seus propósitos também de guiar o povo de Deus, de cuidar do povo de Deus e da missão que o Senhor tinha para ele. Esse é um desafio também no nosso tempo, esse é um desafio para mim e para a sua vida. Manter o equilíbrio, manter o senso de missão a partir da presença do Senhor e a partir da direção que Ele tem para a minha e para a sua vida. Que a presença dEle nos ajude a deixar de lado os nossos temores e a gente se esforçar na direção daquilo que é vontade dEle e propósito dEle para a nossa vida. Vamos orar? Pai bendito, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, e te pedir, Senhor, por tua misericórdia, que o Senhor receba o nosso culto, a nossa adoração, a nossa rendição diante do Senhor, Pai, o nosso reconhecimento de fragilidade, de angústia, te pedindo, Senhor, que a tua presença nos encha de esperança, ó Deus, mude, ó Deus, o nosso coração angustiado na tua presença, para que a gente possa continuar a avançar na direção dos teus propósitos, na direção daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Convido você a louvarmos ao Senhor nesse momento. Tua bondade, dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, que vier a ser, vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Dependo de ti. Sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti. Sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho,
que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, entrego a ti, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, entrego a ti, Senhor. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, tudo que sou, e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Viva o poder de transformar. Este é o tema da campanha de missões mundiais para 2021. E este tema é desenvolvido a partir de um versículo da Bíblia, onde o apóstolo Paulo escreve ao jovem Timóteo. Você sabe, está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Para entendermos o que o apóstolo Paulo está falando, é necessário compreendermos todo o contexto. O apóstolo Paulo estava preso, ele estava distante de Timóteo e dos familiares de Timóteo. A única forma de comunicação eram as cartas, eram os recados que as pessoas levavam e as cartas. Por isso, nesta segunda carta, ele escreve lembrando ao jovem Timóteo que ele deve manter viva a fé. Sim, deve manter viva a sua fé. E é a hora então que ele diz que a fé se opõe à covardia. A fé se opõe à covardia. Por isso nós devemos viver a fé, porque quando fazemos isso, nós vivemos o Evangelho de Cristo. E então somos testemunhas como o apóstolo Paulo era, mesmo na prisão. Por isso, o apóstolo Paulo fala que o espírito que temos não nos leva ao medo, não nos leva à covardia, não nos leva a nos afastarmos ou a nos envergonharmos do Evangelho. Pelo contrário, nos leva a persistir. E ao apresentar as características do Espírito que recebemos, a primeira característica é poder. Que poder é este? Não é um poder para fazer milagres. Este poder está no nome de Jesus. Este poder do Espírito é o poder para testemunhar, é o poder para completar a tarefa. Sim, o Espírito nos mantém focados, o Espírito nos mantém animados, o Espírito nos mantém cada vez mais dispostos, porque nós temos o poder e nada pode tirar a nossa capacidade de terminar a tarefa. Sim, este é o poder de terminar a tarefa que recebemos, a tarefa de anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a tarefa de fazer discípulos em todas as nações, de testemunhar em todos os lugares do mundo. Precisamos viver este poder, o poder de não parar de testificar, o poder de continuar a fazer discípulos, pois isto vem do Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Mas este Espírito também tem como característica o amor.
E nós precisamos entender que a mensagem do Evangelho é a mensagem da transformação pelo amor. Vivemos hoje uma época em que as pessoas querem transformar o mundo pela destruição de coisas existentes, querem transformar o mundo pela destruição de ideias, querem transformar o mundo pela destruição de símbolos, querem transformar o mundo pela violência. Mas Jesus Cristo nos deixou clara a mensagem do amor. Nós sabemos que Deus é amor. E o apóstolo Paulo nos diz que o espírito que temos é de amor. E só o verdadeiro amor transforma. Por isso nós precisamos viver este amor que transforma, este amor poderoso que transforma. Repare que o apóstolo Paulo diz que o espírito que nós recebemos não é de covardia, mas de poder e de amor. Porque no amor não há medo. Sim, no amor não há medo. Quando amamos a Deus, aprendemos também a amar os nossos semelhantes. E assim, não temos medo das consequências de amar, porque sabemos que maior é o amor de Deus por nós, porque Ele nos amou primeiro. O desafio é viver este amor. O desafio é amar as pessoas que não conhecem a Jesus Cristo, amar aqueles que se opõem a nós, amar aqueles que nos perseguem, amar aqueles que matam cristãos, para que eles sejam alcançados por este amor. Mas o texto continua dizendo que o Espírito que recebemos é de poder, de amor e de equilíbrio. Sim, é importante lembrarmos que esta palavra nos dá a ideia de justiça, a ideia de equidade, de equilíbrio. Precisamos fazer tudo da forma correta. Precisamos equilibrar de forma sábia as nossas atitudes, as nossas ações, aquilo que investimos, inclusive. E eu quero perguntar a você, você tem feito missões de forma equilibrada? Você tem investido na sua vida em todas as áreas de forma equilibrada? Você tem dado aquilo que é necessário para o cumprimento da grande comissão? Infelizmente, a maior parte de nós investe mais no seu ministério local e se esquece que precisamos do equilíbrio para alcançarmos todos os povos, pois a grande comissão, a ordem da grande comissão é fazer discípulos em todos os povos. Nós precisamos equilibrar as nossas prioridades, pois Jesus Cristo já definiu quais devem ser as nossas prioridades. Por isso quero desafiar você, nesta campanha, a meditar nesse texto, a pensar em como o medo, a covardia, o desânimo devem ser afastados e como nós podemos viver este poder, este amor e este equilíbrio que vem do Espírito que recebemos. Deus abençoe a sua vida. Boa noite, queridos. Nós estamos dando início hoje à nossa campanha de missões mundiais, cujo tema é Viva o Poder de Transformar. E a divisa está no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, e diz o seguinte: Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. E nesse momento pandêmico, eu gostaria de chamar a atenção da igreja para os 4 pilares que nós vimos trabalhando nas campanhas de missões, que é o ide, o mobilizar, o orar e o ofertar. Eu sei que nesse momento, especialmente, nós estamos vivendo fragilidades emocionais, físicas, financeiras, mas nós precisamos nos comprometer com a obra do Senhor, nos comprometer de forma corajosa, levando a palavra do Senhor para as pessoas e mais, nos comprometer com os missionários nos campos, que dependem para a sua atuação da nossa oração e da nossa oferta. Então eu queria que neste momento nós voltássemos os nossos olhos para o nosso objetivo
como igreja, de honrar o Senhor e de propagar o seu nome por toda a terra, levando às pessoas o poder transformador do Senhor. Vamos orar comigo, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito, pelo seu cuidado e pedindo para que Ele continue nos conduzindo neste momento e conduzindo os missionários no campo. Senhor, nós queremos Te agradecer, Pai. Te agradecer por este momento, Te agradecer por termos a possibilidade de, como igreja, Senhor, estarmos envolvidos nessas campanhas missionárias. Senhor, eu quero Te agradecer pelo Teu cuidado conosco, pela esperança a cada dia que o Senhor tem renovado em nós. Senhor, que o Senhor venha continuar nos fortalecendo e abrindo os nossos olhos para cumprir o Teu chamado, o Teu ID, que possamos transformar as pessoas ao nosso redor, através do nosso testemunho, do nosso comportamento, através da nossa oração, através das nossas ofertas. Continua nos abençoando, e o Espírito Santo traz em nós o avivamento em relação à Tua obra. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada por tudo, pelo Teu cuidado conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra Você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que Te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, Você não se esqueceu, Você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra Você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que Te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que Te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra Você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que Te pertenço, Deus.
te pertenço, Deus, que te pertenço, Deus. Esse é um momento muito especial para nós como igreja, um momento em que colocamos diante do Senhor a nossa vida, a expressão da nossa gratidão também através dos nossos dízimos e ofertas, reconhecidos de que tudo que temos e tudo que somos vem dele. Façamos isso com muita alegria diante do Senhor. Enquanto celebramos ao Senhor com mais uma canção, nós temos a oportunidade de colocarmos diante do Senhor a expressão da nossa gratidão através dos nossos dízimos e ofertas. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que Ele apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que Ele apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que Ele apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Que a graça e a paz se façam presentes em cada lar. Neste momento de gratidão, nós vamos apresentar os aniversariantes da nossa igreja desta semana que hoje se inicia. No dia 18, nós temos o irmão Esdras Guzmão Galvão, o pai de Pietro. No dia 19, Pieralize Barbosa de Carvalho, a nossa Piera. No dia 20, Maria Eduarda Rios Moraes, Dudinha, para mim, de Camila e Pablo. No dia 21, Aline Silva Gomes, a mãe de Giovana e de Robinho. Ainda no dia 21, o irmão Danilo Santos Silva, o pai de Ian. Também no dia 21, Bianca Siqueira e Cerqueira, a nossa Bia. Que o Senhor possa
abençoar a vida de cada um de vocês e que Ele continue cuidando carinhosamente de cada um. Também neste momento, que é um momento de gratidão, eu quero apresentar as vidas das crianças da nossa igreja e quero chamar a atenção, já que hoje é a abertura da campanha de missões mundiais com o tema Viva o Poder de Transformar. Eu quero chamar a atenção para a nossa responsabilidade diante das vidas de cada uma das nossas crianças. Responsabilidade de levar até elas a palavra que transforma, a palavra que liberta. Responsabilidade esta, que não é apenas do corpo ministerial da igreja, mas é de cada família, de cada pai, de cada mãe. E a nossa oração é para que nossas crianças sejam despertadas para fazer missões, que é a finalidade primeira da igreja, através principalmente do exemplo que elas vão ter no seu próprio lar. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nós queremos, Senhor, neste momento, apresentar ao Senhor todos os aniversariantes da semana que hoje se inicia, Pai. Que o Senhor possa tomar cada vida nas tuas mãos, abençoando, cuidando. Deus, o Senhor sabe aquilo que cada um tem colocado diante do Senhor, Pai. E que segundo o seu querer e a sua vontade, o Senhor possa conceder, Senhor. Pai, nós também queremos, Senhor, te apresentar as vidas das crianças da nossa comunidade, Senhor, e especialmente as vidas dos seus pais, para que, ó Deus, eles compreendam, Pai, e que eles efetivem dentro do seu lar aquilo que é o propósito maior da igreja, que é fazer missões. Que eles possam, Senhor, através da vida dos seus filhos, fazer a missão acontecer, levando esta palavra libertadora aos seus corações. Que nossas crianças, Senhor, compreendam desde a mais tenra idade a necessidade, Senhor, de te servir, sendo missionários nas tuas mãos. Nós te oramos e te agradecemos por este momento, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Quero convidar os irmãos a abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 8 desse Evangelho, a partir do verso 22, que nos diz assim: Então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado e cuspiu-lhe nos olhos. Depois, impondo-lhe as mãos, perguntou: Vês alguma coisa? E levantando os olhos, ele disse: Vejo os homens andando como se fossem árvores. Então Jesus voltou a colocar as mãos sobre os olhos dele e ele começou a ver claramente e ficou restabelecido, pois enxergava todas as coisas agora com nitidez. Em seguida, Jesus mandou-o para casa, dizendo: Não entres no povoado. Esse é um texto bastante marcante no Evangelho de Marcos, quando essa figura desse cego é apresentada num contexto onde parece que essa cegueira é uma cegueira que também faz parte da realidade dos discípulos, ou se a gente pode estender mais um pouquinho, faz parte da realidade dos leitores, ou dos primeiros leitores de Marcos, e se não, também da nossa realidade, né? Parece que cego são os leitores, ou as primeiras comunidades, ou aqueles que estão no seguimento de Jesus, mas de alguma forma agora têm a sua visão limitada, têm o seu olhar para a vida comprometido por causa da incredulidade, por uma desconfiança que surge ali. Nós chamamos a atenção na semana passada para algumas coisas que podem limitar a nossa visão. E olhando para o texto do segundo livro dos Reis, ali no capítulo 6, nós chamamos a atenção
para a história do discípulo de Eliseu que está cego de medo, e Eliseu então ora para que o Senhor lhe restaure a visão. E falamos de como nesse tempo esse medo, e mais do que o medo, que é de alguma forma até protetor, né? Mas esse pânico como tem cegado e limitado a visão de tantos de nós, né? De igual modo, o texto de Marcos é um alerta para os discípulos de Jesus, para os leitores deste evangelho, no sentido de que a incredulidade que está à nossa volta, ela pode nem ser a incredulidade do discípulo necessariamente, mas a incredulidade que está à nossa volta, representada aqui no texto pelo fermento dos fariseus, pelo fermento de Herodes, né? E pelo lugar onde este cego vivia e para onde ele não deve voltar, nos dá esse alerta importante de que essa influência à nossa volta pode corromper a nossa visão, pode nos limitar a visão ou nos fazer ver de forma distorcida, ou de forma ainda mais crítica, como é o caso deste cego, nos colocar numa condição de ver mais ou menos, ou de enxergar mais ou menos, de modo que não se pode dizer desse cego em um certo momento que ele é cego, nem se pode dizer que ele vê, porque ele não vê com clareza mais as coisas. Vamos então caminhar no texto um pouquinho para a gente perceber essas nuances que o texto traz para nós de forma desafiadora, de forma a gente se ver, né? Como discípulo de Jesus, a gente fazer essa autoanálise se as influências à nossa volta não estão enchendo o nosso coração de incredulidade e nos fazendo perder a perspectiva daquilo que é a direção que o Senhor tem para nós, ou a visão, ou a plenitude da vida que o Senhor tem para nós ao seu lado. Eles chegam em uma aldeia chamada Betsaida. O texto de Lucas, no capítulo 10, verso 13, também em Mateus 11, 20 a 24, vai chamar a atenção da incredulidade, ou a respeito da incredulidade dos habitantes desse lugar. De modo que o que Marcos está dizendo já é conhecido dos seus leitores, porque essa ação de Jesus, essa atuação de Jesus já havia nesses lugares não encontrado êxito, né? Ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, né? Se em outros lugares fossem feitos os milagres que foram feitos aí, as pessoas então se arrependeriam, né? Mas nesse lugar em especial, ou nesses lugares que esses textos citam em especial, a presença de Jesus, os milagres de Jesus, parece que não surtiram esse efeito, né? De romper com essa incredulidade, ou de fazer com que as pessoas saíssem desse lugar de incredulidade, porque as amarras deles em relação às tradições judaicas, no que diz respeito ao farisaísmo, aos poderes políticos, no que diz respeito às alianças que haviam sido estabelecidas aí com o governo de Herodes, não lhes permite um compromisso com Jesus Cristo de Nazaré. Como isso é importante para nós nesse tempo, quando os compromissos políticos, quando os compromissos com as nossas próprias agendas nos tiram o foco, ou nos tiram dessa possibilidade e dessa experiência, ou nos roubam dessa experiência e nos influenciam e nos empurram na direção de uma descrença. Descrença em Deus, descrença na vida, descrença no outro, né? Vivemos um tempo de muito egoísmo, né? Vacina pouca, meu braço primeiro, de roubo na área da saúde como nunca se viu antes. Vivemos um tempo de muita mentira, né? E isso faz com que a gente naturalmente desconfie e comece a ter uma postura realmente até de prudência em relação a outras pessoas. Mas é fato que nem todo mundo é assim. É fato que
nem todas as pessoas são dessa maneira ou pensam dessa maneira, ou ainda que a maioria de nós pense assim, muitos de nós fomos transformados no encontro com a verdade, no encontro com um propósito maior para a sua existência e percebeu que viver de forma egoísta não faz sentido para a existência, para a vida, né? E nós, evangélicos, nós crentes em Jesus Cristo de Nazaré, reconhecemos que é a partir de Jesus Cristo de Nazaré que a nossa vida é transformada, que a nossa vida foi transformada e é transformada. Mas esse tempo é um tempo de muitas dúvidas, é um tempo de muitos compromissos com a agenda, é um tempo de muitos compromissos com aqueles com os quais estabelecemos parcerias, é tempo de compromisso político, é tempo de onde as pessoas assumem esses compromissos e vão fazendo parte desses lugares que não necessariamente deveriam ser assim, mas se tornam esses guetos de incredulidade, esses guetos de egoísmo, esses guetos de defender os seus próprios interesses. E quando nós nos aproximamos dessas realidades, mesmo tendo constatado, como é o caso dos discípulos no início do verso 8, mesmo tendo constatado, contemplado, presenciado milagres de Deus, mesmo tendo andado com Jesus e tendo percebido essa ação de Deus acontecer de forma extraordinária, começamos então a duvidar de alguma forma se é assim mesmo, se vai acontecer mesmo, como é que as coisas irão se resolver. E essa incredulidade, ela vai então fazendo com que os discípulos vão perdendo a visão. É o que ele vai dizer lá no verso 18. Tende olhos e não veis, né? Tendes ouvidos e não ouvis, não vos lembrais, quando eu parti, disse Jesus, né, os cinco pães para 5.000, né? Quantos cestos sobraram? Ele vai perguntar. Vocês esqueceram da nossa vivência, vocês esqueceram do milagre, vocês esqueceram de quem está com vocês e a gente esquece. Porque a gente se faz acompanhar de outras rotinas, de outras pessoas, de outras ideias, de outras bobagens. A gente, na verdade, troca Jesus por qualquer coisa. E essa é a realidade dos discípulos de Jesus aqui no Evangelho de Marcos, também dos primeiros leitores de Marcos, e talvez seja a minha e a sua realidade. O fato é que eles se fazem cercar de companhias, e Jesus representa isso a partir dessa história, ou desse relato de milagre Marcos traz, desse cego, que está num lugar de incredulidade. E quando você se faz acompanhar de gente incrédula, o seu coração se enche de incredulidade, de modo que os seus olhos, a sua visão fica limitada para a vida, né? Eu não sei como é que vocês têm vivido essa realidade, mas muitos de nós se faz acompanhar o tempo todo de noticiários que nos embriagam, noticiários que o tempo todo envenenam o nosso coração, né? Na direção da descrença mesmo, como disse anteriormente, não só em relação a Deus, mas em relação às pessoas, em relação a tudo. E assim, já que o mundo se tornou um caos, né? O que é uma gota no oceano, né? Então eu também surfo nessa onda, né? De incredulidade, de egoísmo. A gente acaba se colocando também nessa vivência, né? E nos fazendo então, ou nos colocando numa postura de quem tem uma visão limitada para a vida. Essa é a condição daquele cego, né? Ele tem olhos, mas não vê. E Jesus então, num gesto muito marcante no Evangelho de Marcos, cospe no olho dele. Cospe no olho dele como que num símbolo de recriar mesmo a visão. É necessário recriar a visão
porque a incredulidade havia lhe cegado. Mas isso parece não ser suficiente, vamos dizer assim, porque isso lhe coloca numa condição de enxergar de modo ainda incompleto, de modo ainda parcial. E Jesus então impõe as mãos sobre ele novamente e aí ele passa a ver plenamente. Esse texto claramente nos convida a perceber a nossa própria condição, para que a gente não entre nessa caminhada como discípulos de Jesus, ou como se dizendo discípulos de Jesus, mas que se faz acompanhar de um outro jeito de viver, de uma outra dinâmica de vida, que nos cega na perspectiva do reino de Deus. Mais adiante o texto vai falar de outros cegos, vai falar de um jeito de ser dos discípulos que ainda não entendem, né? E eles vão ainda disputar entre eles quem é o maior, eles ainda vão estar confusos na sua perspectiva de reino de Deus. Por isso Jesus vai contar a história de outro cego, para eles tentarem entender, né? Ou vai ministrar um milagre a outro cego para que eles possam entender, e Marcos vai contar essa história para que os seus leitores também possam entender que o discípulo muitas vezes se coloca num caminho equivocado. E esse caminho de se fazer acompanhar, se deixar influenciar, né, por um jeito de ser que destoa do reino de Deus, limita, rouba a nossa visão. E eu sei que muitos de nós nesse tempo temos vivido uma experiência não de transformação, não de viver o poder transformador do Evangelho, não de influenciar a partir daquilo que aconteceu na sua experiência, mas estão sendo influenciados o tempo todo por aquilo que está vindo de uma outra fonte, por aquilo que está vindo do seu próprio egoísmo. E aí a gente não está comunicando esse amor de Deus, esse cuidado de Deus para a vida das pessoas. Eu não estou dizendo isso para você se sentir culpado, eu estou dizendo isso para você se perceber como discípulo de Jesus e perceber que às vezes essa é uma incredulidade que você diz assim, não, mas eu creio em Deus. Aquele cego, ele podia dizer isso, eu estou vendo, eu só não vejo direito, mas eu estou vendo. Nesse primeiro ato de Jesus, talvez você, no seu encontro com Jesus, esteja assim, esteja vendo, e ninguém pode dizer que você é cego, né? Você está vendo, você só não vê direito, mas você está vendo. Talvez essa incredulidade da qual você se fez cercar, ou da qual nós nos fazemos cercar muitas vezes, prejudique muito a nossa visão, prejudique muito a nossa perspectiva na direção daquilo que é a proposta do reino de Deus para nós, e ao invés da gente ir na direção da cruz, da gente ir na direção do outro, a gente vai na direção da exaltação, a gente vai na direção da gente mesmo, a gente vai na direção do egoísmo, dos nossos próprios interesses, e isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Isso, na verdade, é a proposta do diabo, né? Na tentação lá a Jesus, e a proposta do diabo também para a vida dos discípulos, de modo que a gente precisa romper com isso, de modo que a gente precisa olhar para os evangelhos e corajosamente estabelecer um ritmo de caminhada diferente, e corajosamente assumir, né, essa ruptura, seja com o reino de Herodes, seja com o estabelecimento daquilo que se tornou a tradição religiosa da época, né, respeitadíssima dos fariseus, coragem de romper com isso para seguir Jesus, e com Jesus enxergar aquilo que ele tem como proposição do reino para nós. A minha oração é que ele nos abençoe, que nesse tempo desafiador que a gente vive, a gente continue a abrir os nossos olhos, ou continuemos de olhos abertos, né, para a vontade de Deus e para aquilo que ele tem para cada um de nós. E fazendo a sua vontade, podermos experimentar qual seja o resultado dessa sua vontade, né, que é boa, perfeita e agradável. O Senhor nos convida através da sua palavra para que a gente dê fruto,
para que a gente frutifique e não para que a gente desfrute, né? Somente essa talvez seja a proposta de Herodes, essa talvez seja a proposta das religiões da nossa época, mas a proposta de Jesus Cristo de Nazaré é que a gente mantenha os olhos abertos para que a nossa vida não seja uma vida em torno dos nossos próprios interesses, cumprindo somente os nossos próprios propósitos, mas para que a gente possa frutificar, que a gente possa viver a realidade do reino de Deus, vendo outras vidas sendo transformadas por essa presença graciosa, por essa presença maravilhosa de Jesus Cristo de Nazaré. Que Ele abra o meu olho e o seu, e que a sua graça nos faça caminhar plenamente, vendo plenamente, discernindo aquilo que está diante de nós. Seja forte, corajoso, seja forte, corajosa, o Senhor está com você para vencer esse tempo. Deixe que essa palavra fale o seu coração e que você possa vencer os desafios que se impõem diante de você. Que Deus abençoe a você e a sua família. Vamos orar? Pai bendito, nós queremos te agradecer pela tua palavra, ó Deus, e te agradecer, Senhor, pela maneira como o Senhor fala aos nossos corações nesse tempo, pedindo ao Senhor que por tua misericórdia o Senhor nos ajude a enxergar, o Senhor nos ajude a sair desse lugar comum do medo, desse lugar comum, Senhor, que é a incredulidade, a romper, Senhor, com esses lugares que parecem lugares de conveniência, parecem lugares confortáveis, mas que vão nos acomodando fora de uma perspectiva que nos faz enxergar a vida a partir do teu reino e da tua vontade. Nos ajuda, Senhor, porque é muito mais fácil a gente andar com quem nos ajuda na direção de atender os nossos próprios interesses. É muito mais fácil a gente se alinhar com Herodes ou com qualquer religião ou com qualquer coisa que atenda às nossas demandas, às nossas vontades, que traga vantagens para nós, que atenda aos nossos interesses. Por isso nós rogamos a tua misericórdia para que essas influências externas não nos seguem, Senhor, mas que, ajudados pelo Senhor, a gente reconheça a nossa limitação de visão e a gente possa querer caminhar sempre perto do Senhor, com a tua mão à nossa frente, e a gente possa ter a nossa visão restaurada e a gente possa olhar para a vida enxergando a partir, ó Deus, do teu toque, a partir da tua presença, a partir da tua ajuda que nos faz avançar na direção do reino de Deus. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Te bendirei continuamente. Teu é o poder, teu é o domínio, tu é a glória. Tu que me fazes vitorioso, mais do que vencedor. Tua palavra não passará, grande é o Senhor. Endireitando os caminhos tortos, tu que quebras as portas de bronze e despedaças os ferrolhos de ferro. O Senhor quebra os grilhões, o Senhor liberta os corações. Derramada está a tua unção sobre nós. Fluindo está o Espírito Santo em
queremos desejar uma semana abençoada a todos, que a graça e o cuidado do nosso Senhor seja sentido por você, por sua família, que a graça do nosso Senhor lhe faça avançar na direção daquilo que Ele tem para você. Seja forte e corajoso, que Ele anime o seu coração e que você caminhe apesar dos medos, que você caminhe apesar da incredulidade que está à sua volta, na direção da vontade que o Senhor tem para a sua vida. Que Deus nos abençoe. Quebra os grilhões, o Senhor liberta os corações. Derramada está a tua unção sobre nós. Aleluia, fluindo está o Espírito Santo entre nós. Amém. Deus abençoe, gente.